Pessoal, e aí, tudo bem? Beleza? Então hoje vamos ver se dá certo a nossa aula dessa vez. Vocês estão vendo aqui, depois vocês me dão um retorno, ver como está o som, se está... Como tá. Eu estou tentando falar um pouquinho mais alto, porque o som desse equipamento não é tão bom assim, mas vamos tentar, né? Vocês estão vendo meu rostinho bonitinho aqui embaixo, né? Eu posso colocar aqui em cima, se vocês acharem melhor, né? Depois vocês me passam, né? E aí? Opa, aqui, ó. Como que vocês acharam? Ó, tô de boina de novo aqui, ó. Dando aulinha de boina, né? Bom, vamos lá. Pessoal, tô com a apostila aberta aí de vocês, ó. Apostila online de vocês. Na página 276, né? Isso. Eu tô com a apostila online aqui e tô com a apostila física aqui também no meu lado, beleza? Unidade 3, então estamos aqui, ó, eu tenho um recursozinho aqui, unidade 3, certo? E vamos lá, operação com arcos. Bom, operação com arcos, lembrando, frente B agora, né? Hoje é frente B, não pode esquecer da frente B. Operação com arcos, a gente vai passar aqui e vai chegar aqui, ó. Hoje a gente vai falar especificamente soma e diferença de arcos, tá bom? Temos algumas formulinhas ali, ó. Tem cosseno da soma, cosseno da diferença, seno da soma, seno da diferença, tangente da soma, tangente da diferença. Então, quando a gente tem o cosseno da soma, eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó. É quando o cosseno de A mais B, certo? Marcado aqui, ó. Então, a gente tem lá cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, basicamente aqui vai ser só a gente aprender a aplicar a formulinha. É tranquilo, não tem erro não, tá? É só desenvolver a formulinha tranquilamente, certo? Bom, o cosseno da soma, aqui, ó, cosseno da diferença. Então, cosseno da soma é A mais B, o da diferença A menos B. Seno, a mesma ideia. Seno da soma vai ser seno de A mais B, o da diferença, seno de A menos B, certo? Às vezes eu me afasto aqui por causa da luz aqui no alto aqui, que incomoda um pouquinho. Deixa eu tentar virar ela um pouquinho aqui. Beleza, vamos lá. E a tangente da soma, tangente de A mais B, e da diferença, tangente de A menos B. A formulinha assusta um pouquinho mais ali, mas também não é tão difícil assim não, certo? Bom, então aqui as fórmulas, a gente vai ver só a aplicação dela. Essa parte de arco duplo, arco metade aqui, numa próxima o arco triplo e transformação de soma em produto, a gente faz isso numa próxima aula, tá ok? Bom, aqui, chegamos aqui, quero chegar aqui nos exemplos. O exemplo resolvido. No exemplo resolvido, a gente tem aqui, ó, o segredo para a gente aprender a utilizar aquelas formulinhas, seno da soma, da diferença, cosseno da soma, da diferença, ou seja, as formulinhas de soma ou diferença de arcos. A gente olhar aqui, então a gente vem aqui, ó, exemplo A. Vamos colocar no exemplo A aqui, certo? Prestem atenção aí e acompanhem no vídeo aí. Seno de 75 graus. O segredo é a gente pegar esse número aí. Vou até fazer uma marcação nesse númerozinho aqui, ó. O segredo é a gente pegar esse número e conseguir decompor ele, né, numa soma, já que a gente está falando em soma de arcos ou diferença de arcos, numa soma de dois números de arcos que a gente conhece. Quais são os arcos que a gente conhece os valores? Os arcos do ciclo trigonométrico que a gente já trabalhou, certo? Mas, principalmente, que a gente tem que ter em mente, principalmente, os ângulos fundamentais. Quais são os ângulos fundamentais? 30, 45 e 60 graus, certo? Esses são os ângulos fundamentais, a gente tem que estar sempre com ele em mente. Mas, a gente também tem que saber os múltiplos, que a gente aprendeu lá, os múltiplos de todos eles no ciclo trigonométrico, certo?
de 0 a 360, o ciclo trigonométrico todinho, com todos os múltiplos dos fundamentais. Então, do 30, a gente sabe o 30, o 60, 90, 120, 150, 180 e assim sucessivamente. O do 45, 45, 90, 135, 180 e assim sucessivamente também, certo? A mesma coisa com 60, 60, 120, 180, 240. Então a gente lembra desses ângulos, desses arcos que a gente já conhece. Mas partindo dos principais aí, dos ângulos fundamentais, dos arcos, dos ângulos fundamentais. Ali a gente tem um ângulo de 75 graus. 75 graus pode ser escrito como? Aqui, ó. 45 mais 30. 45 mais 30 é 75. Então, o que eu falei? O segredo é decompor esse novo ângulo que a gente tem em soma ou subtração de dois ângulos que a gente conhece. Então, utilizando principalmente os ângulos fundamentais, a gente identifica lá que 75 dá para ser escrito como 45 mais 30. E se a gente voltar lá na formulinha de seno da soma, a gente vai usar seno da soma de dois arcos. Então, é seno da soma de arcos. Então, a gente, só para mostrar novamente, se eu voltar lá para vocês, a gente volta lá na formulinha seno da soma. Aqui, ó, chegamos. Seno da diferença, seno da soma. Aqui, ó. Então, a gente vai pegar essa formulinha e aplicar lá. Seno da soma de A mais B, o primeiro ângulo que eu usar lá, o 30 ou 45, vai ser o A e o outro vai ser o B. Então, vai ser o A. Se eu colocar o 45 primeiro, 45 é o A. Se eu colocar o 30 primeiro, o 30 é o A. E dá na mesma o resultado final. 30 mais 45 é a mesma coisa que 45 mais 30. Então, o resultado final vai dar o mesmo. Daí é só aplicar essa formulinha aqui, ó. Seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Tem até uma musiquinha, quem procura na internet, os professores ensinam lá umas musiquinhas, mas como eu não sou muito bom para cantar, eu não vou cantar essa musiquinha, lógico. Isso é para professor de cursinho. Mas tem a musiquinha lá, eles ensinam a decorar essas formulinhas. Eu não vou cobrar de vocês decorar fórmula nenhuma, vocês sabem disso que eu ponho na prova. O importante é aprender a resolução dessa fórmula. Se vocês forem fazer algo mais, né, adiante, aí vocês têm que, de tanto estudar, vocês acabam pegando o jeito com a fórmula. Então a gente volta aqui no exemplo. Tá aqui, voltamos no exemplo. Então, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Então, seno de A, quem que é o seno de A? O A é o 45. Ó, deixa eu pegar o meu lapisinho lá de novo. Então, esse aqui é o A. E esse aqui é o B. Então, seno A é seno de 45. Cosseno B, cosseno de 30. Mais seno B, seno de 30. Cosseno A, cosseno de 45. Então, é só aplicar aquela formulinha. Daí você vai lá no ciclo trigonométrico, que você já deve ter mais ou menos ele em mente. Daí substitui. Quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Está aqui, ó. É o primeiro, seno de 45. Quanto que é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2. Então é só substituir. Quanto que é o seno de 30? Meio. E quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Deixa eu apagar aqui. Prontinho. Aí, efetuando a continha. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Vou pegar o lápis novamente para anotar aqui, ó. Raiz de 6, que vem dessa multiplicação aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Tá aqui o 4. O outro 4 também. 2 vezes 2, 4. Em cima, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Certo? Então, facinho. Daí, soma de fração com o mesmo denominador, conserva o denominador, o 4, e mantém. Como não pode fazer soma de raízes diferentes, né? Raiz de 6 mais raiz de 2 não pode somar, acaba aqui desse jeito. Então, o seno de 75 graus
é raiz de 6 mais raiz de 2. A mesma ideia para a letra B. Que na letra B ele pedia cosseno de 105. Qual que é o cosseno de 105? Bom, então eu vou trabalhar com cosseno. O 105 eu tenho que escrever ele como soma ou diferença de dois números que eu conheço. Então, qual que eles utilizaram ali dos ângulos fundamentais que a gente tem? 60 mais 45. 60 mais 45, aqui ó, 60 mais 45 é o 105. Então, ele escreveu o 105 como sendo uma soma de arcos de novo. Então, vou lá naquelas formulinhas, agora eu vou pegar cosseno da soma. E o cosseno da soma é cosseno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A, certo? Então, tá aqui a nossa formulinha. Daí é só ir no ciclo trigonométrico de novo, substituir. Qual que é o cosseno de 60? Meio. Qual que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Menos tá ali que tá ali. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Certo? Daí, simplificando aqui, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. 2 vezes 2 é 4. Os dois aqui embaixo, certo? Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Joia. Vamos lá. E o último exemplo. O último exemplo, qual que era? O último exemplo aqui. Tangente de 15 graus. Como que eu posso escrever 15 graus utilizando os arcos que eu conheço? 15 graus. Quais são os arcos que eu conheço mesmo? Os fundamentais. 30, 45 e 60. Opa! Eu posso usar 45 menos 30. Posso usar 60 menos 45. Tanto faz. Aí o resultado final vai ser o mesmo. Então qual que ele usou aqui, ó? Qual que ele usou aqui? Opa, aqui o nosso lapisinho. Qual que ele usou aqui, ó? 60 menos 45. Professor, se eu usasse 45 menos 30, ia dar certo? Ia, 45 menos 30 é 15 também, ia dar do mesmo jeito, certo? Ia funcionar do mesmo jeito. A única diferença aqui é que é a formulinha, né? Vamos voltar na formulinha lá, só pra gente relembrar como ela é diferente. Então, eu vou usar tangente da diferença, porque 60 menos 45. Então é só ir lá, procurar ali naquelas formulinhas que eu falei para vocês no início. Aqui, opa, tangente da diferença. Vou até dar um zoom aqui para mostrar a formulinha. Tangente da diferença. Tangente de A menos B. A menos B lá ficou como mesmo? 60 menos 45. Então, o A vai ser 60 graus e o B, o 45 graus. Daí é só substituir. No lugar do A, 60 graus. No lugar do B, 45 graus. Embaixo a mesma coisa. No lugar do A, 60 graus. No lugar do B, 45 graus. Voltando lá, então, no exemplo resolvido. Chegamos aqui no exemplo resolvido. Exemplo C. Está aqui, ó. Substituiu. Tangente 60 menos tangente 45. 1 mais, vamos pegar o lapisinho para anotar aqui, ó. Então está aqui a substituição, só substituiu na fórmula. E daí, você vai lá no ciclo trigonométrico e olha, quanto que é a tangente de 60 graus lá no ciclo trigonométrico? Raiz de 3, está aqui, ó. Então é só substituir um pelo outro. Quanto que é a tangente de 45 lá no ciclo trigonométrico? Ou lá naquela tabelinha dos ângulos fundamentais. Tangente de 45 é 1, certo? Deixa eu apagar esse pedacinho para ficar bonitinho. De novo, tangente de 60 graus, raiz de 3, certo? E a tangente de 45, 1. Então, só substituir. Aí, raiz de 3 menos 1, dividido por 1 mais raiz de 3. Lembrando que aqui, nessa parte aqui, opa, deixa eu pegar meu lapisinho. Quando chega aqui, o que eu tenho? Eu tenho um número irracional, né? Eu não posso deixar a raiz quadrada, ou qualquer que seja o tipo de raiz, no denominador. E a gente tem uma raiz aqui embaixo no denominador, ó. Não pode deixar a raiz no denominador. Então eu tenho que racionalizar esse número.
Como que eu racionalizo esse número mesmo? Quando eu tenho uma soma, uma raiz quadrada ali no denominador, eu multiplico pela diferença aqui, ó. Por isso que está multiplicando por raiz de 3 menos 1. Em cima e embaixo, ou seja, no numerador e no denominador, certo? Aí aplica a distributiva e chegamos no resultado final, que é 2 menos raiz de 3, que é esse resultadozinho bonitinho aqui, certo? Beleza. Então agora, já encerrando essa aula, só vou passar para vocês o exercício para vocês fazerem, que deixa eu pegar aqui na minha apostila, mais fácil. Agora vocês vão fazer o exercício praticando 5 e 6 da página 283, beleza? Joia! Um abração. Não esqueça de dar o retorno lá, como que ficou a gravação aí. Como ficou minha carinha, bonitinha. Fica passeando aqui. Eu posso vir aqui no meinho. Ó, eita, aí sim, hein? E aí, o que vocês preferem? Lá no alto ou aqui embaixo? Dá um like. Tchau.